O Bitcoin completou 16 anos e eu quero te mostrar 8 pontos e 8 pilares que mostram que nós estamos ainda no começo e que os fundamentos estão cada vez mais fortes e que você deveria olhar o Bitcoin como um dos melhores ativos para você ter em qualquer carteira ou até proteção do seu dinheiro. Muita gente vai falar que não, mas eu estava lendo esse relatório, agora são 11 horas do dia 4 de abril, eu estou aqui na França, e eu falei, preciso mostrar isso agora para a galera. É um relatório que tem dados bem legais, bem interessantes, e que de verdade, você não pode ignorar esses números, porque são comportamento de pessoas. A gente não está querendo falar sobre gráfico, a gente não está querendo falar sobre possíveis valorizações. Eu quero mostrar simplesmente o que está acontecendo de verdade para vocês, e vocês tomem as suas próprias decisões em relação a essas informações. Sempre faça sua própria pesquisa. Esse relatório é da River, e ele mostra um pouquinho de como que está todo o cenário do Bitcoin no mundo. Para começar, a gente já começa trazendo aqui quem está trabalhando no Bitcoin. Como o Bitcoin ninguém é dono dele, a gente precisa de algumas pessoas que estão trabalhando dentro do protocolo. E aqui mostra que tem hoje 115 pessoas trabalhando ativamente no código principal do Bitcoin e 13 organizações financiando esse desenvolvimento. Só em 2024 foram feitas mais de 2.500 mudanças no código, um aumento de 8,5% ao ano anterior. O que isso significa? Que ainda tem gente olhando ativamente para o Bitcoin, trazendo melhorias de tecnologia, evoluções. Tem muita gente olhando para ele e de verdade, você deveria também estar olhando, porque é algo que funciona independente de qualquer pessoa. Isso mostra como a comunidade é forte e entra um dos principais pilares que a gente explica em todos os nossos materiais. Eu, por exemplo, explico no Plano Alt que o quanto uma comunidade é um pilar muito importante para um mercado totalmente centralizado. E descendo aqui um pouquinho, a gente vê, por exemplo, como que a rede está robusta, né? Então a gente sabe que na rede do Bitcoin é uma rede centralizada e a gente tem alguns nós ao longo da rede, a gente tem os mineradores, e hoje a gente tem mais de 21 mil nodes na rede, com um crescimento de 11% em 2024. E a segurança da rede, o hash rate, está em suas máximas históricas. Então a rede está cada vez mais segura também. Então, além do desenvolvimento estar ativo, a rede também está cada vez mais segura. E uma coisa que a gente não pode esquecer na mineração é que 94% dos bitcoins já foram minerados. Fiquem ligados nesse número. Olha como que ela está concentrada hoje nos Estados Unidos, tem 14% na China, mas tem coisa espalhada ao redor do mundo inteiro, mas temos já potências de mineração hoje em dia. Como eu falei, eu não vou passar por essa questão de precificação, o que está acontecendo agora no mercado e market cap. Isso a gente vê toda hora no mercado, então não é uma coisa tão interessante para a gente ver nesse relatório. Eu quero passar pelo bull market e por que ele está diferente, que eu achei que é um dado muito interessante. A linha preta aqui é a linha atual que nós estamos hoje. E vocês podem ver que a gente está aqui no mesmo patamar ali que o mercado explodiu da última vez. Mas a grande diferença que está acontecendo no mercado são os compradores. Quem é que está comprando realmente Bitcoin? E de verdade, não somos nós meros mortais agora. Isso aconteceu em 2017, aconteceu em 2020, 2021, mas agora não é o que está acontecendo e por isso é tão diferente esse ciclo. Os ETFs, por exemplo, de Bitcoin acumularam mais de 516 mil Bitcoins e você vê como as pessoas, e no caso agora os institucionais que a gente chama, são os bancões, são os ricaços, estão começando a entender principalmente os pilares do Bitcoin e entender que tudo está mudando, o seu dinheiro também precisa mudar, a confiança nos estados e nos governos estão cada vez menores e a gente sabe que, cara, qualquer momento pode ter uma crise, a conta da impressão do dinheiro uma hora ia acontecer e parece que está chegando. Paciência, né? E ainda nesse assunto, né, que a gente viu muito, aqui tem mais dados. Olha como que está a concentração de ETF e a distribuição. E você vê que, cara, tem pouquíssimos players com muitos bitcoins. E de verdade não vai ter bitcoin para todo mundo. A gente está num clube de 21 milhões de pessoas. Realmente é complexo, porque hoje já tem mais de 100 bilhões em ativos sob gestão. Quer dizer que está na mão de grandes empresas, que está representando outras pessoas. Então você vê a presença desse cara como tubarão nesse momento do mercado. Eles estão com muita sede e a gente não sabe até quando eles vão continuar comprando. E na minha visão, o próximo passo agora são os governos. Eu venho falando isso já há um tempo, desde o ano passado eu comentei que isso poderia acontecer em alguns relatórios. E de verdade começou a acontecer essa movimentação. Mas não aconteceu como a gente queria, por exemplo, com os Estados Unidos, mas até Brasil aqui a gente já está vendo uns indícios de criação estratégica de Bitcoin e cada vez mais a gente vai ver os estados adotando. E, de verdade, o estado que primeiro fizer a movimentação de simplesmente imprimir dinheiro para comprar ativo vai sair na frente.
Quem já faz um pouco desse tipo de comportamento, por exemplo, hoje é a Suíça. A Suíça, quando ela imprime dinheiro, ela compra ativos. Ela, durante muito tempo, foi dona e uma das principais acionistas da Apple. Então isso já acontece no mercado, não é uma coisa normal. Só alguns países fazem esse tipo de movimento, de imprimir dinheiro para comprar bons ativos, mas em algum momento isso vai acontecer com o Bitcoin. Eu acho que está mais perto do que nunca. Então é bom a gente ficar ligado nesse tipo de coisa. Outro ponto interessante que eu vi aqui são as empresas adotando cada vez mais Bitcoins, e isso eu achei muito, mas muito interessante. Ainda somente 1% das empresas listadas estão fazendo esse tipo de movimentação, e a MicroStrategy foi a primeira empresa a desbravar, né, e as outras foram seguindo isso daí, mas ainda é somente 1%. Então a gente vê, por exemplo, a possibilidade de crescimento e o comportamento de empresas tomarem as mesmas medidas quando precisar proteger um pouco do seu capital. A gente sabe que elas podem comprar outras empresas para fazer essa proteção de capital, mas os ativos são limitados. E correr para o ouro ou para o Bitcoin vai ser uma coisa que é inevitável, como dizia já Thanos. Outro dado que eu achei muito interessante foi também de evolução de tecnologia. Aqui, ó. Tem uma seção só da Lightning Network que eu achei muito interessante, porque a gente hoje tem um problema na rede do Bitcoin que é sobre taxas, né? É mais complexo fazer transação, é um pouco demorado, as taxas são altas, a gente está vendo o Bitcoin se posicionando cada vez mais como reserva de valor e menos como dinheiro do dia a dia, mas temos tecnologia de segundas camadas que estão sendo desenvolvidas e a Lightning é uma delas. O volume mensal da Lightning cresceu 226% desde agosto de 2023. E os principais players para fazer isso acontecer são as exchanges. Então as exchanges estão adotando cada vez mais a Lightning para fazer saque, para permitir que seus clientes façam saque. Então isso cria uma adoção muito forte para a rede, o que, cara, de verdade, chama a adoção muito mais para perto e facilita o uso do Bitcoin no dia a dia. Eu não acho que a gente vai chegar de maneira fácil no uso do Bitcoin. Eu estou vendo o Bitcoin cada vez mais com um comportamento de poupança. É um lugar que a gente vai poupar de maneira mais eficiente, porque não dá para poupar tão fácil em ouro. E é o que eu faço hoje na minha vida e para os meus filhos e para minha família, é a poupança ser em Bitcoin, e a gente usa outras moedas mais correntes para lidar com o dia a dia. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais esse comportamento, acho que vai ser mais complexo. Até o Bitcoin ter uma volatilidade mais estável, o uso do Bitcoin no dia a dia. Para isso a gente tem as stablecoins, né? Não precisa tanto disso. Outro dado que eu fiquei muito feliz de ver foi sobre custódia, que é o sexto ponto aqui, e essa é muito interessante, porque a custódia está amadurecendo. Então, do mesmo jeito que a gente viu aqui, por exemplo, que os bitcoins perdidos em exchanges, o número vem caindo cada vez mais, a gente tem outro dado aqui, e a gente vê, por exemplo, essa divisão que está acontecendo agora. E a gente tem, por exemplo, mais de 1 milhão de bitcoins para ser minerados, fazendo custódia própria, e 38% fazendo custódia com terceiros. A gente já tem um histórico muito grande de bitcoins que foram perdidos em exchanges e ataque hackers, mas a boa notícia é que somente 10% dessas perdas ocorreram após 2015, então isso fica realmente no passado, como mostra esse gráfico aqui de cima. A gente vê um comportamento muito diferente daqui para frente. A gente teve outros casos de hacker, mas cada vez com menos perdas, o que deixa a gente também muito mais tranquilo. Então as exchanges estão mais seguras para que a gente opere, mas lembre-se, a exchange não é carteira, você tem que fazer sua própria custódia. Vai ser mais seguro, vai ser mais eficiente para você, eu sempre vou defender isso. Não importa qual exchange seja parceira do meu canal ou de qualquer coisa que eu faço, eu sempre vou defender a autocustódia. Ela é mais eficiente e vai te deixar mais protegido. E como eu falei um pouquinho antes, né, sobre estados adotando, a gente tem aqui uma seção nesse relatório só falando sobre isso. E a gente vê, por exemplo, quanto os estados e os governos estão aprovando Bitcoin, e temos até a China que, nossa, brigou, xingou, falou alto, foi aquele estardalhaço todo, né, voltando atrás. Ainda continua banida ali um pouco a mineração, mas esquece, não tem como proibir o Bitcoin. Se as pessoas quiserem, elas vão dar um jeito de ter. Dependendo do país, a regra é cada vez mais complexa. Outros são bem liberais, são bem para frente, estão na vanguarda disso, mas nós estamos vendo boas medidas. E principalmente agora com o Trump, né, querendo que os Estados Unidos vire uma grande potência de cripto e de inteligência artificial, a gente vai ver, eu acho, que umas coisas se amadurecendo, e a gente sabe o que os Estados Unidos acabam fazendo, todos os outros países acabam replicando depois de um tempo. Então, estamos esperando mais ou menos esse comportamento. Mas aqui a gente vê um cenário muito positivo para o Bitcoin, deixando a gente bem confortável e seguro em relação a isso. A
gente sabe que qualquer decisão de governo pode mudar tudo, podem criminalizar, podem te pedir de fazer autocustódia, mas por enquanto o cenário é positivo, mas a gente precisa ficar muito de olho, por isso faça sua própria custódia para evitar qualquer dor de cabeça dessas mudanças de regras. E o último dado que eu acho que é o mais importante, né, vou passar aqui por essa parte do relatório, eu vou deixar o relatório aqui na descrição para que vocês possam ler ele com calma, tá bom? Eu passei várias páginas, como vocês viram, mas essa daqui é a que é mais impressionante para mim e é o que é onde cria a maior oportunidade, e é onde cria talvez a grande oportunidade, que é o quê? A adoção do Bitcoin. Cara, 3% do mundo inteiro usa Bitcoin hoje. Apenas 0,2% da riqueza global está dentro desse ativo. Seu mercado potencial é de 225 trilhões de dólares. Então tem uma possibilidade do Bitcoin crescer mais 36 vezes de acordo com diversos investidores americanos e mostrando exatamente isso aqui no relatório. Temos uma oportunidade gigantesca de aproveitar esse crescimento. Então a gente ainda está no começo, não tem como a gente estar ainda numa explosão, numa euforia. Quando a gente tira um pouco o zoom do mercado, a gente vê o quanto nós estamos no começo de tudo. E toda essa ansiedade de, a gente chegou atrasado, o Bitcoin está 80 mil dólares, 100 mil dólares. Cara, de verdade, cheguei aqui quando estava mais ou menos 1.000 dólares. Então eu vi toda essa corrida acontecendo, eu já vi os desesperos, que foi quando bateu 17 mil, vi o desespero quando bateu 30, 40, vi o desespero agora batendo em 100. De verdade, o preço é legal, mas pouco importa nesse primeiro momento, porque nós estamos ainda muito no começo. Porque de verdade, nós não temos nenhum ativo parecido com esse, que dá toda essa utilidade e também tranquilidade para quem está tentando se proteger, principalmente de moedas que têm pressão a rodo e tem problemas inflacionários. Desde que a gente conhece a moeda, ela é tratada dessa maneira, então isso não vai mudar. Acho bem difícil, de verdade, disso mudar, porque não é do interesse de ninguém fazer com que isso mude. Então, só de olhar esse dado, cara, me dá uma felicidade absurda de estar na vanguarda também, de estar no começo disso tudo, de estar ajudando você que está aí do outro lado da tela a entender um pouco mais disso e te conscientizando, de mostrar, calma, fica tranquilo, acalma o coração, agora está no momento ainda de você fazer acúmulos e você não ficar desesperado de vender quando bater 100 mil dólares. Esse não é o intuito. Olhe realmente o Bitcoin como uma poupança, porque, de verdade, para mim, nos últimos anos, desde 2017, é a melhor poupança que eu poderia ter criado para mim, para os meus filhos e para minha família. Isaac, mas o que vem pela frente? De verdade, cara, eu acho que cada vez mais a gente vai ter mais pessoas adotando, mais instituições adotando, mais governos adotando. Como eu falei, 3% é um número pequeniníssimo, qualquer movimentação disso leva a tecnologia para outro patamar, leva a moeda para outro patamar, e aí a gente tem grandes oportunidades. Agora me responde você que ficou até o final desse vídeo. Você também tem essa visão? Você já conhecia esse relatório? Já tinha visto esses dados? Comenta aqui embaixo o que você acha e se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever não, que vai ter muito conteúdo legal aqui. Eu prometo que vou estar aqui para ajudar vocês. Fechou? Valeu e até mais.